Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Mas antes de fazermos menção à palavra do Senhor, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Ative o sininho também para que você possa ser notificado quando a mensagem for postada no YouTube. Tenho certeza que você estará contribuindo para o reino de Deus e nos ajudando nesse trabalho. Queridos, a palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5, a partir do verso 1 em diante, que diz assim: a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Queridos, a cura de um paralítico, essa passagem, tem alguns aspectos que eu quero destacar. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, assim como Ele tem falado fortemente ao meu. O primeiro aspecto aqui é a soberania de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e amor em favor daquele homem. Aquele homem se encontrava naquela situação por causa de suas escolhas, por causa de suas atitudes e ações ruins em seu passado. Por isso estava daquele jeito. Mas apesar de permanecer naquele estado, naquela situação há 38 anos, ele tinha algo que me chama a atenção. Primeiro, a perseverança. Ele tinha uma perseverança, ele tinha a fé, ele tinha uma certeza que uma hora, um momento, chegaria a sua vez de ser curado. Bem verdade que se a gente for olhar, a motivação, ou seja, a fé dele estava correta, mas a expectativa errada, ou seja, ele estava colocando as suas expectativas em algo que talvez não iria acontecer. E eu tenho certeza que aquela oportunidade não iria acontecer, até porque a multidão era grande demais. Eu estava falando multidão, quando se fala de multidão, estamos entendendo de grande quantidade. A palavra do Senhor diz que a multidão de enfermos estava ali também na mesma expectativa, esperando o movimento das águas, ali, o anjo descendo, movimentando as águas, e quem recebesse, tivesse ali mais perto e recebesse o milagre, seria curado. Então havia muitas pessoas, a concorrência era grande. E o que eu acho lindo aqui, o segundo aspecto, é o amor de Jesus. Como o Senhor, Ele se importa conosco, mesmo sem merecermos. Havia uma festa ali em Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém e nesse período também havia festa naquela cidade. O Senhor poderia muito bem ficar por ali, em um lugar onde pessoas estavam felizes, pessoas sadias, um ambiente bacana, gostoso, não. O Senhor entendeu que aquele lugar no momento não era necessário a sua presença, mas havia um lugar que a sua presença era importante. Havia um lugar que a sua presença
com certeza faria toda a diferença. E ele vai para esse lugar. Ele desce a este lugar. Ele vai ali para perto do tanque de Betesda e vai na direção daquele paralítico. Outra coisa que também chama a minha atenção é que Jesus poderia liberar uma palavra se ele quisesse e curar todos os enfermos que estavam ali. Porém, o Senhor foi com algo específico. Ele foi em direção daquele paralítico. Talvez porque Jesus sabia que aquela oportunidade que ele esperava há tantos anos não iria acontecer. Talvez também podemos entender que a situação dele de paralisia impossibilitava de ele viver um milagre. Mas eu creio aqui que quando chega no verso 5, ele diz que ele sabia que aquele homem estava ali muito tempo. Então, aqui já me chama a atenção também, que algo naquele homem chamou a atenção de Jesus. Eu creio que é a perseverança. O Senhor ama pessoas que perseveram. O Senhor não tem prazer em quem recua e que deixa, e que larga, e quem desiste em covarde. Deus não tem prazer em pessoas assim. Então a perseverança é algo que aquele homem, sem intenção, chama a atenção de Jesus. E além da perseverança, ele também tem uma fé. Bem verdade, uma fé distorcida para algo que não iria resolver seu problema, mas havia uma fé naquele homem. Então eu entendo que essas coisas chamam a atenção do Senhor. Por isso, aqui nesse meio de raciocínio, por essa linha, eu entendo que o Senhor escolheu aquele homem para fazer algo diferente, para mudar a sua história. A graça se manifesta através de Jesus e pergunta àquele homem: queres ser curado? Queridos, aquele homem, ele não merecia ser curado. Aquele homem não era para ter o favor de Jesus. Por quê? Porque tudo que ele passou e se ele se encontrava naquele estado foi consequência dos seus atos ruins, escolhas erradas, direções sem pedir orientação a Deus, e o levara àquela situação que ele se encontrava, paralítico, estagnado, preso a uma enfermidade. Então, ele não merecia aquela cura. Mas Jesus é maravilhoso porque ele não vê quando ele quer liberar algo na vida de quem ele tem propósito, na vida de quem ele se compadece. Ele não vê se merece ou se não merece. É por pura misericórdia, é a pura graça, favor imerecido, aleluia. Quando você olha para mim, olha para você, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, não, queridos, é favor de Deus, é favor de Deus. É por isso que ele nos alcança com a sua misericórdia. E não foi diferente na vida daquele homem. O Senhor pergunta: queres ser curado? Ele meio sem entender, ele meio sem compreender a profundidade daquela pergunta, mesmo parecendo ser tão óbvio. Mas tudo que o Senhor faz, nada é por acaso. Ele dá várias desculpas, ele dá vários argumentos, que não teria condição de chegar até o tanque, ele achando que a cura dele viria por ali. Mas Jesus, entendendo também a limitação mental dele, o Senhor também entendendo que ele estava com a mente fechada, que ele não conseguia ver outra alternativa a não ser aquela que estava ali na sua frente, o Senhor mesmo assim libera uma palavra sobre a vida dele, ou seja, levanta-te. O Senhor dá uma ordem, e quando o Senhor libera uma palavra, automaticamente ele também libera o poder dele, esse poder para que se cumpra aquilo que ele lançou sobre aquele homem, aleluia. E aquele homem vai e se levanta, porque diante de uma ordem do Senhor, nenhuma enfermidade, nenhuma circunstância, nenhum problema pode permanecer. Aleluia. E aquele homem se levanta e o Senhor diz: toma o teu leito e anda. Porque o Senhor manda aquele homem pegar aquele leito e andar? O Senhor não poderia deixar aquele leito ali? Pois nós entendemos que aqui também tem uma lição. Tem coisas que Deus vai fazer, o problema vai tirar, o Senhor vai dar a cura, o Senhor vai liberar uma palavra, porém, tem aspectos em nossas vidas, áreas, que é necessário deixar uma marca, é necessário deixar um sinal para que quando pensarmos em retroceder, em voltar ou sair dos caminhos, lembrar: será que vale a pena? Eu entendo que era isso que o Senhor estava falando com aquele homem. Eu entendo que o Senhor estava dizendo: olha, você vai levar o seu leito. Porque quando você pensar em sair dos meus caminhos, em se desviar da verdade,
Você vai olhar e vai pensar duas vezes. Você vai olhar para essa maca e você vai pensar duas vezes se vale a pena passar mais 38 anos sobre este leito, sobre esta maca, paralisado. Porque no versículo 14, queridos, o Senhor encontra com aquele homem e diz, olha, ali já na sinagoga alegre, o Senhor fala com ele, vai e não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Então tem coisas que o Senhor quer fazer em nossas vidas e vai fazer. Não porque merecemos, pela graça. Mas Ele deixa aqui avisado. Ele deixa advertência, cuidado, para não se repetir os mesmos erros. Cuidado para você não se encontrar em uma situação pior do que essa que eu encontrei você e te liberei. Então, queridos, que essa reflexão possa ser útil para mim e para você. Que possamos rever as nossas atitudes, que possamos cuidar com nossas ações e se arrepender diante de Deus, porque há uma oportunidade. O Senhor está diante de nós, nos trazendo oportunidade de recomeço. Porém, vai e não peques mais, para coisas piores não acontecer. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.